ela, além de enfrentar grandes sofrimentos espirituais, perseguição espiritual, um plano maligno para roubar a sua vida, isso é inequívoco, e ela hoje reconhece esse plano, consegue entender como esse plano foi orquestrado e colocado em prática pelo inimigo, mas ela também precisou lidar com dores profundas na sua alma, sim, feridas, que ela imaginava que já estavam curadas, mas que ainda precisou aprofundar, sabe, cavar mais para poder acessar a cura. Ela ainda precisou encontrar mentiras e aquele tipo de mentira que nós chamamos de crenças centrais, que aprisionam e que trazem uma grande opressão e que eram usadas pelo inimigo para conseguir de fato o seu plano de matá-la. Enfim, ela precisou lidar com essas situações, inclusive no corpo. Então, ela enfrentou o inimigo e enfrentou as adversidades sofridas durante uma vida e dores acumuladas na dimensão do espírito, da alma e do corpo. E ela venceu, tem acessado a restauração do Senhor e tem algo de tão poderoso para compartilhar com você que deseja também vencer. Então, fique atento nesse podcast que vai te enriquecer demais. Eu sou Ediomari Nóbrega, sim, sou líder no Centro Apostólico Zoe e tenho recebido do Senhor um chamado para realizar esse podcast, entre outras coisas, com um intuito: ajudar a noiva dele a ser uma noiva forte, que consegue acessar os caminhos que vão levá-la à cura interior, à libertação, ao fortalecimento no espírito, na alma, porque não também no corpo, com a ajuda de outros, e ajudando essa noiva a poder se posicionar para viver o propósito do Senhor. Então, esse é o meu chamado, é assim que eu espero te ajudar. Mas vamos conhecer quem é que está aqui conosco. Na verdade, ela já gravou um podcast. Rebeca, coloca aqui qual foi o podcast. E muitas pessoas pediram que ela retornasse. Entre as pessoas que pediram, por exemplo, tem a Gisele Franca, que disse assim: eu quero que ela volte, o testemunho dela foi muito edificante. Então, Gisele, espero que você esteja assistindo esse podcast parte 2, porque será ainda mais edificante, não tenho dúvida. Com vocês, Nelly! Seja bem-vinda! Só tu, né, mulher, para aceitar esse desafio. A gente vai ter um seminário do Espírito Santo agora! Daqui a pouco. Eu disse, meu Deus, quem aceitaria essa loucura? E ela, vamos embora. Então, seja bem-vinda. Mais uma vez. Sim, uma alegria estar aqui. E, bom, se apresente novamente, porque nem todos assistiram primeiro e vão querer saber quem é Nelly, que vem aqui compartilhar um pouquinho da sua vida conosco. Sim, eu sou Nelly, né, na rede social Rumanelli Reis, sou bióloga de formação, professora há mais de 20 anos, hoje, né, terapeuta, psicanalista, neuropsicanalista, e já trabalhei ali na Zoe, né, com a clínica de cura interior e restauração, sou profetisa do Senhor, ungida ali no Monte Carmelo, em Israel, algo que foi marcante na minha vida. E eu estive aqui gravando esse podcast, a parte 1, e agora a parte 2, que é o complemento da parte 1. Não digo que é melhor ou pior, mas é o complemento. E eu já fico assim, muito feliz com o testemunho da Gisele, porque foi Deus, Gisele. Então, quando não havia mais nenhum recurso em mim, eu vi Deus fazer, né? E Deus, puramente Deus, e Deus através de pessoas. Vocês vão saber. É sobre isso. O Senhor tem me exortado, acredita, aqui no podcast. O Senhor me deu uma exortação um dia desses, e Ele falou assim, não é sobre você. Eu comecei a ter mais cuidado como me apresentava, porque alguém tinha dito, olha, você precisa se apresentar, você precisa apresentar seu currículo e mostrar que você tem uma autoridade para falar nesse assunto, as pessoas precisam ver essa autoridade. E o Senhor, como eu digo, me pegou para limão essa semana e disse assim, não é sobre você. Sim. É sobre o meu poder se manifestando através da sua vida por pura misericórdia e graça.
E eu até escrevi uma frase que ele me deu, não sei se eu vou lembrar agora, quando ele disse mais ou menos assim, a graça, a autoridade e a unção vem do rei para que a ele seja dada toda a glória. Uau. Meu Deus, é isso que te dá autoridade. Então, eu estou me policiando aqui, como é que eu me apresento agora? E quando eu vi você se apresentando aí, falando no final, foi ele, Sim. é por causa dele. Sim. Então, por mais que ele nos chame para ajudarmos a noiva, e a gente está aqui para isso, volta para ele. Volta para ele, porque é só por causa dele. Sem ele a gente nem conseguiria nada. Então, já registrar isso aqui nesse início de podcast. Sim. Embora ele nos use, apesar de nós. E aí, a Kelly Fernandes disse assim, Jesus, botou exclamaçãozinho, louvo e agradeço pelo ministério de vocês. Amém. No último seminário, e aí não é o seminário do O Espírito Espírito Santo, Santo. é o seminário Como Águias, é o que ela tinha feito ali à época. No último seminário, eu tenho memórias da Nelly ministrando para me liberar das trevas. E vejo que tenho muito dela em mim. Como Deus é maravilhoso por ouvir e ser edificado nos testemunhos dos irmãos. Deus seja louvado por sua vida, Nelly. Obrigada por tanto e por sua disposição. Glória a Deus. Amém. Ai, A glória olha aí. seja a ele. Então ela termina, quer dizer, Deus usou tua vida, mas glória a Deus. Sim. Esse é o nosso intuito aqui. E que o Senhor nos ajude a sempre estar nos apontando para Ele, Sim. porque sem Ele Sim. nada conseguimos, mas com Ele tudo podemos de fato. E aí você viveu uma experiência, a gente não vai voltar, quem quiser tem que assistir. O número 1. O número 1. Mas quando a gente terminou, quem estava ali cortando era Rodrigo. E aí ele disse assim, eu senti falta de vocês dizerem, e como foi que Nelly conseguiu acessar toda a cura e restauração? Chegar até aqui. E a gente ficou assim, depois já fez 1 hora e tanto de podcast, então você está voltando para isso. Como foi, Nelly? Você quase ali cometeu o suicídio de fato, por meio de uma perseguição diabólica, uma opressão maligna, mas como foi que você sai desse quadro e você acessa essa cura, essa restauração, para estar de volta restaurada, posicionada, já liberando a Kelly das trevas, sim, e hoje já no seminário do Espírito Santo, liberando sobre vidas através do dom e da graça que Deus te deu. Qual foi esse caminho? Como foi esse processo? Então, foi um processo que tem corpo, alma e espírito envolvida, mas ali a urgência era primeiro na instância da alma, né? Então havia uma urgência, né, de cuidar dessa instância. Então eu precisei ser quebrada, e a gente é quebrado, né, nos nossos orgulhos que a gente acha que não tem, nos preconceitos que a gente acha que não tem. E eu lembro que você sugeriu, né, de procurar o PASME, que é um pronto-socorro psiquiátrico. E ali eu fiquei assim, eu já estava em desespero, eu fiquei mais desesperada ainda. Mas essa foi a instrução do psicólogo que me acompanhava há muitos anos. Sim. Né? Então, naquele momento, precisava de uma intervenção psiquiátrica. Né? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto a ser tratado foi com medicação psiquiátrica. Ô Nelly, me permita esclarecer algumas coisas para as pessoas, porque quando a gente fala assim, precisava de uma intervenção psiquiátrica, e aí o que é uma intervenção psiquiátrica? Às vezes as pessoas acham, não é colocar você numa camisa de força e te levar amarrada, porque tem pessoas, né, quando você fala psiquiatra, pronto, eu sou louco, vai me botar amarrado e vai me levar. Então, e vamos esclarecer que isso é uma coisa tão leve, simples, tão leve, é leve, pode ser, né? Pode ser leve, e tipo assim, no dia... Minha irmã foi para minha casa, eu fui com a minha irmã, não foi uma ambulância, os homens chegando, me amarrando na camisa de força e eu gritando descabelada, não teve isso. Né? Eu fui com minha irmã, consciente, totalmente consciente. Pode acontecer de você não ir consciente? Pode, mas eu estava ali consciente. Durante o trajeto, eu estava escutando sempre louvores, né? E teve um louvor diante do trono que, assim... Ele atravessou meu coração enquanto eu ia para o PASME, né, para o pronto-socorro. E é aquela música que fala: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca.
E aquele louvor, assim, me atravessou. Eu disse, meu Deus, Deus está guerreando por mim. Quando eu não tinha mais força, quando eu não tinha mais recurso. E por isso que eu sempre volto a Deus, porque teve a intervenção psiquiátrica, teve as coisas que eu fiz, teve o que eu estudei, mas em primeiro lugar, no trajeto para o hospital, teve uma intervenção divina, né? E que eu falei, inclusive, na parte lá do suicídio, quando eu estava na praia, assistam o podcast 1. Então, cheguei no PASME e pasmem. Pasmem, só tinha eu para ser atendida, não tinha outras pessoas, a gente tinha alguns receios, porque João Pessoa é desse tamaninho, de ter alguém conhecido que me visse naquele estado, mas, gente, a gente é ser humano e ok, né, também se tivesse, né? Sim. E aí entrei na sala da psiquiatra, ela me perguntou o que estava acontecendo, o que aconteceu, tal, esclareci, né? E ela disse, tá bom, preciso chamar sua irmã, chamou minha irmã para que eu ficasse sobre os cuidados de uma rede de apoio, né, por 24 horas, e depois ali por uma semana, enquanto a medicação fazia o efeito. Então, tomei várias medicações, não é indicado falar nomes das medicações que eu tomei, mas dali para frente eu tive um acompanhamento psiquiátrico de 1 ano e 3 ou 4 meses. Então, uma intervenção psiquiátrica é isso, não é você ser amarrado numa camisa de força e tal. Ok, tem crises e crises, pode acontecer de alguém precisar ficar internado, mas não foi o meu caso, né? Eu fui lá, inclusive recebi a medicação de grátis. Né? Porque é uma época que você tem muito custo que não estava previsto, exatamente, né? Tem que voltar para terapia, etc. Então, recebi ali as 2 primeiras medicações e depois eu continuei com o acompanhamento psiquiátrico com o meu psiquiatra, né? Então, teve esse acompanhamento mês a mês, eu voltava para rever as medicações, o que estava funcionando, o que não estava, e isso associado à terapia. Porque num caso desse ou em qualquer outro que envolva as nossas emoções, a nossa alma, o tratamento psicoterápico, ele é indispensável. E aqui, me permita uma intervenção, porque a gente tem ali a questão hormonal, que vamos aí para a área física mesmo, é biológico. Sim, é químico. É químico. Então, precisava de um médico psiquiatra, sim, que é que vai, dentro desse procedimento químico, saber o que é que usa, que dosagem, etc. Sim. Mas a alma está ali, com emoções, com pensamentos, com a capacidade volitiva, tudo afetado. Sim. Então, nisso, o psiquiatra não consegue ajudar tanto, embora os medicamentos ajudem na regulação química e hormonal até, né? Mas o psicoterapeuta é quem entra para trabalhar pensamentos, para trabalhar emoções e para trabalhar a capacidade volitiva também. Eu sempre digo assim, que a medicação, ela é 20%, né, de um tratamento, e a medicação, ela é um colchão. Ela é como se fosse um amortecedor para você conseguir lidar com o processo terapêutico, com a sua vida continuando, para você não parar de viver, mas você vai continuar a viver com esse colchão, com esse amortecedor, até que esse amortecedor seja removido lá na frente, né? Mas teve também essa intervenção do psicólogo, né? Um acompanhamento com o psicólogo, e ali toda semana fazendo terapia e todo mês voltando ali no psiquiatra. Então, o psiquiatra cuidou realmente dessa parte química, né, e neuroquímica, ajustando isso. E eu lia sobre tudo, eu lia sobre todas as medicações. Então, quase assim, de 2 ou 3 meses, ele mudava a medicação. Aí eu perguntava para ele, doutor, por que o senhor está mudando a medicação? Que medicação é essa? Então, hoje eu sei o que é o ansiolítico, o antidepressivo. Eu fui atrás de tudo que eu queria saber. Eu disse, certo, mas por que a gente não usa esse? Eu sempre fui muito do natural. Sim. E eu sempre trazia para ele, aí estudava. Essa é uma outra parte. E aí trazia para o meu psiquiatra algumas opções paralelas naturais. Eu posso começar a usar melatonina, né? Enquanto eu estou usando um remédio X,
Ele, tá bom, vamos fazendo, vamos testando. Nossa. Né? E ele aceitava, acatava, claro que vendo o meu estado, né? Sim, Se eu estava claro. melhorando ou não. E foi assim que eu fui, aos pouquinhos, desmamando e passando para o natural. Foi meio assim, tu fosse meio copiloto, né? Eu doutor, Esse aqui! Esse, vamos aqui no... Mas tinha coisas que ele dizia, não, isso não tem comprovação científica, não tem estudo suficiente, não. Teve coisas que ele não deixou eu entrar e ali a gente também tem que estar submissa, né, a um profissional que estudou, que se aprofundou naquela área e você está ali só como um mero tentador. Você está só tentando. E aí, mas quando vai agora para a questão da psicoterapia? Então, o que foi marcante nisso? O que fez muita diferença? Dentro dessas frentes aí da alma, você trabalhou tudo? Ou precisou trabalhar? Teve coisa que não trabalhou? Foi mais em pensamento? Foi mais em emoções? Foi mais em vontade? Ou não foi nenhum? Ou foi um? Claro, não foi nenhum. Foi um deles mais? Enfim, os três, como é que foi? Tá, no primeiro podcast você falou sobre a coisa da paternidade, né? E foi muito lindo, porque o meu terapeuta, ele já era meu psicólogo, né, há um tempo. Então, quando eu volto para ele nessa crise toda, todo mundo desesperado, assim, meu Deus, ela vai tirar a própria vida. E eu realmente ia. Oh, Deus! Hoje a gente ri. Mas foi um sufoco. E aí, quando eu liguei a câmera com o meu psicólogo, nossa, que paz eu senti. Porque ele disse assim, como ele já me acompanhava, sabia a minha história, sabia o histórico todo, para ele foi fácil ler a situação emocional. E aí ele disse, olha, não tem acontecido nada demais a não ser uma leitura emocional da situação. Você teve uma leitura emocional e você fez uma transferência para Deus do seu pai. E aí veio o lance de novo da paternidade. Paternidade, de novo, paternidade. Né? Por que paternidade, gente? Porque desde o Moriá, né, ali em 2013, que a gente começou a trabalhar paternidade. Só que quando eu começo a fazer o curso de psicanálise e começo ali o tratamento terapêutico, eu começo a perceber que eu voltava nesse assunto, mas em camadas diferentes. Eu voltava na paternidade, mas é como se a paternidade fosse esse dedo aqui e ela tocasse várias áreas da minha vida. Excelente analogia. Então, naquele momento, naquele dia, naquela situação, o ano passado, a paternidade, ela tocou um ponto da minha vida, mas ela tocava outros e outros e outros, né? Então, cada vez que eu tratava algo de paternidade, aí eu comecei a perceber isso na terapia. Não, aqui a gente está vendo a paternidade sob essa perspectiva. Ela está atingindo este ponto. E como foi uma paternidade tóxica, né? Foi uma paternidade narcisista, então realmente tem várias consequências. Sim. E aí isso me trouxe ufa, eu entendi. Por que eu voltava? Não era porque era, de novo o pai, de novo aquela situação do pai. Até eu ficava me questionando. E eu não tinha essa resposta para dar às pessoas. E hoje eu tenho essa resposta. Sim. Né? Em camadas diferentes, em profundidades diferentes e em áreas diferentes. Uma coisa surpreendente que naquilo que a gente viveu, que eu acho que foi aprendizado para nós da clínica, para mim também, porque eu acompanho você há muito tempo. E aí eu dizia, não é possível, nunca cura com esse negócio do pai, só o pai de novo, foi no primeiro lugar, meu pai. Então, isso também me gerava começou a me gerar uma impaciência, sabe? Tipo, peraí, porque você acaba lidando com muitas pessoas em suas situações e tem pessoas que às vezes elas se acomodaram a apontar a causa da dor delas e ficar agarrada naquilo. Então, elas não agem para se libertar, elas não agem para curar, elas estão sempre justificando, não é por causa disso. Mas essa é uma realidade e ela existe na igreja. Sim. Então, pessoas que elas não querem crescer, elas não querem enfrentar os seus dramas, elas vivem aquela realidade apontando. Foi o meu pai, foi o que a minha mãe fez, foi o que... Mas existe uma outra realidade que é o que você está falando. Que coisa sábia. Camadas. Aquilo que a gente vive nos afeta de formas tão distintas.
E a gente acaba desenvolvendo. Eu fiz um podcast recente, acho que foi o último, não, o penúltimo, antes do Dijumed, que foi sobre a questão de mentiras, com protocolos para tentar descobrir mentiras. E aí, o que é que o Senhor trouxe para mim na minha realidade enquanto você estava vivendo aquilo? Eu me vi numa situação com relação ao dinheiro, Sim. que sempre eu estava no mesmo lugar, não vai dar, não tem condições, uma coisa de um espírito de miséria mesmo. Sim. E o Senhor me faz ver, e aí o Senhor me mostra a coisa de prejudicar as pessoas. Eu disse, não, isso mais não. Isso mais não, isso aqui já está descoberto, não tem mais nem graça, já foi vencido. Uhum. Agora afetando a realidade de dinheiro, de pensar de sempre que vai faltar, que não vai dar, não. E ali o Senhor me disse, você está vendo? Da mesma forma com Nelly. Então o Senhor falou comigo. E ali eu fiquei tão constrangida, eu digo, meu Deus, e eu tão impaciente, dizendo, não, no pai de novo não. Mas olha isso. Mas em áreas diferentes, né? Exato. E aí, comigo, aquela questão com a maternidade afetou áreas diferentes. E o Senhor, enquanto você vivia aquilo, eu estava descobrindo a questão com dinheiro. Olha isso. Então, que coisa. Especialmente as feridas com paternidade e maternidade, Sim. elas acabam abrindo uma atuação de um espírito de orfandade, por exemplo, Sim. em muitas pessoas, que é, meu Deus do céu, é uma catástrofe. É uma coisa assim. Tem pessoas que param completamente. Sim. E eu pegando seu gancho, tem uma pessoa que colocou aqui para mim, a Sandra Ianca. Eu quero muito saber deste workshop da orfandade. Por que eu trago isso, Nelly? Porque o Senhor tem colocado no meu coração. A gente precisa abordar de maneira profunda temáticas relacionadas às feridas da paternidade e da maternidade. No Como Águias a gente faz, mas é um seminário de um fim de semana, Sim, a gente é muito rápido. rápido. Então você tem um momento de paternidade, um momento de maternidade. E o espírito de orfandade, que nem dá tempo da gente falar dele, por exemplo. Então quero fazer um workshop para que a igreja possa saber, meu Deus, eu fui para uma igreja em Campina e eu dei lá uma palestra sobre o espírito de orfandade, e as pessoas assim, eu sinto isso, esse ponto, mas o pai está vivo. Mas não é sobre o pai que morreu. Sim, não. É sobre aquela ferida que o pai causou e que aquela pessoa se sentiu um órfão, se sentiu não amado, não protegido, e N coisas. No seu caso, você teve uma relação paterna que te afetou de uma maneira que foram muitas camadas. Muitas. E aí, nesse ponto que você está se tratando, daquele momento que você chegou, mais uma camada é revelada, e nessa camada você consegue trabalhar. Não sei se cabe aqui falar o quê, ou tipo mais indicar para as pessoas de que é possível acessar essas camadas, e ao trabalhar essas camadas, como que você vai tendo sua cura? A cada sessão, né, de terapia, era ali trazido alguma questão. Por exemplo, a paternidade também me afetou na insegurança financeira. Então, era um ponto. Meu pai não deixava, né, por ser narcisista, então tudo era dele, muito dele ali. A primeira filha era a extensão do ego dele, então ele não deixava eu namorar, e isso me afetou nos relacionamentos. Então, a cada sessão de terapia, a gente tocava em alguns pontos desses, né? O fato de meu pai querer uma menina, mas me criar como uma extensão do ego dele, acabou trazendo muita coisa masculina para mim. E isso também me afeta, me afetou, né? De alguma forma. Então, a cada sessão terapêutica, a gente descobria áreas e regiões que essa paternidade disfuncional me afetou. Mas aí é um processo terapêutico. Às vezes, digamos, o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição e de necessidade de aceitação que estava sempre ali, aquela coisa do meu pai exigir que eu fosse perfeita, e o 10, e a melhor da turma, trouxe uma coisa de perfeccionismo e de necessidade de, não, eu só faço se for perfeito, se não for perfeito eu não faço. E eu preciso dessa validação das pessoas. Só que isso foram N sessões para trabalhar. E às vezes a gente, acho que no outro podcast você falou da questão do suicídio do seu pai. Sim. Né? E como você encontra ali, enfim, é algo muito traumático. Mas às vezes a gente acha que é só aquilo,
Então, não é que é só aquilo, é que aquilo foi tão traumático que é isso que tem que tratar. Mas nessa vivência com a paternidade, não tem só o momento do suicídio desse pai. Teve uma história Sim. com esse pai que foi te afetando ao Sim. longo da vida. Então, encontrar isso... Teve algumas sessões atrás, eu acho que umas 4 ou 5 sessões atrás, eu tratei de um ponto na infância que a gente ainda não tinha tocado. Uau! Em tantos anos de terapia, a gente ainda não tinha tocado. Porque cada paciente também tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a forma de fazer. E aquele era um momento que eu estava me sentindo pronta para tratar aquele ponto. Sim. E então eu disse para o meu psicólogo, olha, hoje vamos conversar sobre esse ponto aqui que eu nunca tratei. E tem a ver com paternidade. Sim. Né? Então, em mais de 10 anos, claro que não foi 10 anos de terapia contínua, eu fiz um tempo, parei e retornei, né, o ano passado, mas há 4 sessões atrás, eu toquei num ponto que eu nunca tinha tocado em relação à paternidade. Então, gente, terapia é um processo contínuo. Uma dúvida, por exemplo, o que mais você... Cada caso é um caso, claro, mas no seu caso, nesse processo de trabalhar a alma, o que você acha que foi mais importante, que foi mais forte para você? Pensamentos, emoções, os desejos, a capacidade, esse querer e então decidir fazer. O que foi mais marcante, digamos assim? Ou não tem como dizer isso, não tem como fazer essa separação? Não tem, porque é um trabalho de formiguinha. Tudo é importante. Cada ponto é importante. Então, o momento mais marcante da minha terapia, eu posso dizer assim, tá? O ano passado, o momento mais importante da minha terapia foi quando o meu psicólogo abriu a câmera e disse, olha, você fez uma transferência. Seu pai era narcisista, você disse que Deus era narcisista e não quer que você namore. Pronto, foi isso. Meu Deus. É só isso. Sabe? E aquilo me explicou de uma forma tão simples. Eu disse, meu Deus, por isso que eu disse que Deus é sarcástico, que Deus não quer quer que seus filhos sofram. Porque, na verdade, o meu pai me fazia sofrer. Né? O meu pai não permitia. Então, eu tinha essa visão de Deus. Deus não permite isso na minha vida. Mas, na verdade, era com o meu pai a situação, não era com Deus. Exato. E eu só fiz uma leitura, ele chamou, é muito lindo, muito chique o nome, leitura emocional primária, né, de Deus. Então, para mim, esse ponto de todo o processo terapêutico, para mim, o ponto mais importante e mais impactante foi, ei, acorda. Foi só isso que aconteceu, tá tudo bem. Você tem uma alma, sua alma se agitou, desalinhou, você fez uma transferência para Deus e conscientemente, racionalmente, eu sei que eu conheço você é minha paciente, e eu sei que você não acha isso de Deus. Então, tá tudo certo, agora vamos ajustar as coisas. Teve um momento que isso pode acontecer, vamos lá, porque eu entendo que você está querendo colocar, o que você está colocando, está tudo certo no sentido de, ok, a gente está descobrindo aqui a causa e vamos ajustar. Sim. Mas nesse caminho, você concorda comigo que há pessoas que, ao desregularem emocionalmente, fazendo essa transferência, por N razões justificáveis, elas podem ir para uma área de pecado. Total. E aqui o inimigo vai fazer a festa. Total. Então, a meu ver, qual é o alerta que eu tenho tentado dar às pessoas? A gente pode orar muito, pode ler a palavra, pode amar o Senhor. Se a gente descuidar da dimensão de alma e achar que isso é bobagem e que a coisa de psicólogo, isso é coisa para quem não crê, isso é coisa para quem não se importa com Deus, não lê a Bíblia. Você era uma das pessoas que eu acompanhava mais de perto, que mais tinha uma vida com Deus na dimensão espiritual intensa, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de devocionais. Mas chegou num ponto, porque essa alma estava, né, tinha ali uma contaminação nela e tantas coisas de pensamentos e de emoções ali desreguladas que levam a um momento de uma declaração de uma coisa que, tipo, eu descobri a causa, mas pode abrir uma brecha no reino espiritual na questão do pecado. E às vezes a pessoa fica ali insistindo de que eu não perco um culto, eu oro, eu leio,
Mas quando não trata a alma, e essa negligência com a alma pode colocar alguém que ama muito o Senhor no ar. Pecado, sim. Total. E aí vai para... eu vejo isso como uma estratégia de Satanás, sabe? Assim, muito sutil. Eu vou fazer você se desenganar com Deus. A origem é na alma. A origem é emocional. Mas na hora que eu declarei, eu como do fruto da minha palavra. Então, eu declarei que Deus era sarcástico. Eu declarei que Deus gosta de ver os seus filhos sofrerem. Isto é uma legalidade aberta no mundo espiritual. Então, alguns dias depois, né, dessa declaração, eu mesmo fui para o Senhor, me perdoa, eu sei que o Senhor não é isso e tal. Então, fiz a minha oração Ótimo. de arrependimento, de pedido de perdão, porque eu conscientemente sei que o que a gente declara com os nossos lábios é porque está no coração, primeiro, Sim. né? E o que contamina o homem é o que sai da nossa boca, né? Então, na hora que eu declaro isso me contamina, e eu creio que contaminou, né, toda a minha alma e pensamentos, mas abre sim uma brecha, né, para Satanás ali, com o espírito de morte, vir e me atacar. Mas ele chegou atrasado, porque eu já tinha pedido perdão. Glória a Eu já Deus. tinha pedido perdão ao Senhor, Glória me a arrependido, Deus. mas é um alerta. Não é porque você desregulou na alma que você pode dizer tudo do Senhor, não. Deus é Deus. Exato. Tem uma pessoa que eu sigo que colocou assim: a gente se acostumou a dizer que pessoas feridas ferem. E é como se a gente validasse isso. Então, tipo assim, aquela pessoa tem ferida, aquela pessoa sofreu muito, aquela pessoa... Então, elas ferem. Mas isso não pode ser o padrão da noiva de Cristo. Sim. O padrão da noiva de Cristo é pessoas feridas podem ferir. Então, elas precisam se curar para não ferir. Sim. Porque não fomos chamados para ser agentes de ferida, mas agentes de cura. Sim. Então, a gente não pode se apoiar nisso. Nem ficar nesse lugar passivo, né? Porque é confortável esse lugar. Dá trabalho não ser ferido. Sair desse lugar de ferida, sair desse lugar de vitimismo, dá trabalho. Dá trabalho para tomar o remédio psiquiátrico, dá trabalho para fazer terapia toda semana, dá trabalho. Dá trabalho para fazer os exercícios que Vou o chegar terapeuta vai mandar, eu imagino. Isso. Então, fala um pouquinho deles, gente. Assim, né? Ainda na dimensão de alma, tem exercícios terapêuticos que o psicólogo ele vai passar ali. Olha, eu quero que essa semana você faça um ensaio terapêutico de uma conversa que você vai ter com o fulano de tal. Você precisa fazer esse ensaio terapêutico, tá? Essa semana eu quero que você escreva sobre tudo que você passou em tal evento. A escrita terapêutica. Você precisa escrever. Então, afinal de contas, assim, você está pagando, alguém está pagando para você, você precisa levar aquilo a sério. É a sua vida. Eu acho que mais importante do que qualquer recurso financeiro investido e que pesa, mas é a própria vida. Exatamente. É tipo assim, velho, não tem como você mudar. Nelly, sabe o que tem acontecido? Por exemplo, as pessoas assistem esse podcast e, por exemplo, acho que eu falei aqui, deixa eu aproveitar aqui a deixa. Meu Deus, não deixa eu me perder, Senhor. A Gregory Pereira, acho que depois eu li lá, que é do marido dela. Esqueci qual é o nome dela. Ela diz: Oi, Ediomar, estou na França e estou sendo muito edificada com seu podcast. Jamais pare. E aí ela pergunta sobre o livro, pergunta como ter acesso para quem está fora do país. E assim como ela, diversas pessoas estão mandando mensagens e dizendo assim: o que eu posso fazer com o livro? Mas se eu mandar o livro e essa pessoa não lê... Isso. Se ela não abrir o livro e ler capítulo a capítulo. E aí, por exemplo, esse livro aqui que é para ser uma mulher forte. Então, termina lá um capítulo que vai dizer aqui. Eu vou dizer onde eu quero chegar, certo? 5 passos para fortalecer a fé e vencer as dúvidas. São 5 passos. Sim. 1, questione com sinceridade, não com rebeldia. 2, busque respostas. Como quem deseja ser encontrado. 3, leia testemunhos.
4, espere por ele. 5, busque experiências pessoais. Para ter experiência com o pessoal com Deus, você vai ter que ter tempo com Deus, ter que orar. Aí depois, resumo e passos para serem dados. Ora, se a pessoa não fizer e só dizer, é mais um livro que chegou. Sim. Como é que muda? Então, assim, muitas pessoas mandam mensagens, Edi, eu preciso disso, eu queria ajuda com isso. E eu tenho dito assim, o que você está disposto a fazer? Sim. Um dia desse eu estava no Instagram, postei alguma coisa e uma irmã disse assim, pelo amor de Deus, é urgente, me ajude. Eu estou mal, eu estou voltando para depressão, eu estou pensando... Aí eu fiquei ali, não dá para responder todo mundo, mas naquela hora eu estava ali com um tempinho, eu disse, meu Deus, coitada, eu entrei. Eu disse, irmão, eu te ajudo. Agora vamos fazer o seguinte, você vai ler por um mês o livro de Marcos, que vai alimentar a tua fé sobre o que Jesus fez. Porque ela estava falando de incredulidade, né? E todo dia você vai me mandar um resuminho. Todo dia. Quantos dias mandou? Mandou 4, 5, acabou. Então as pessoas têm que entender que dá trabalho. Dá muito trabalho. E elas têm que dizer, mas é a minha vida, vale o trabalho. Dá muito trabalho. Durante a depressão, é claro que a pessoa entra num estado, né, de prostração tal, que a gente chama de anedonia, que você perde realmente a força de fazer, o ânimo de fazer. Você não tem. Tá. Mas tem solução. Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma mente muito prática, sempre fui. Então, eu não fico com problema. Tá, eu tenho um problema, ok. Como eu posso resolver? Então, a medicação resolve essa minha prostração, esse meu desânimo. Opa, já me dá resolve. Tá, o que mais que resolve? Terapia, então vamos lá, uma vez por semana, terapia. O que mais que resolve? Conta o que você me contou hoje quando chegou aqui. Você estava assim meio baqueada, e aí lembrou que precisava. Eu tava meio baqueada, meio pra baixo, meio deprê, assim, meu Deus, aos céus, a vida, que tem dias que a gente tá ótimo, tem dias que a gente não tá, faz parte do ser humano. E aí eu disse, eu estudei tanto sobre essa doença, eu sei o que fazer. Fui lá pra fora, fui capinar um lote no sol. Pronto, sentei ali no meu jardim e comecei a tirar as ervas com a mão, não tinha luva, não tinha nada, e com a mão tirando as ervas daninhas, deixando tudo bonitinho no sol. Pronto, aquele sol já restaurou a vitamina D, aquele sol já me deu um ânimo, um vigor. Aí eu entrei, já liguei o som numa adoração, já comecei a dançar, ali já fui tomando um banho, aí já fui comer. Pronto. Tem solução. Agora, a gente precisa ir em busca dela. Exatamente. Né? Mas eu capinei um monte essa semana. Não, eu postei um dia desse um vídeo que eu tava meio assim, meu Deus. E aí hoje a gente sabe, por exemplo, já a gente chega nisso, que vai ter a conferência Mulheres Fortes, Sim. você inclusive vai ser uma facilitadora de uma oficina muito importante, a dimensão do espírito ali, mas tem uma resistência do inimigo, né? Sim, a gente está saindo do nosso território, vamos lançar a conferência. Deus fez de uma forma que não vamos lançar nem em João Pessoa, vai ser lançado em outro estado, já pensou? E toda aquela resistência, eu me sentindo muito abatida. Meu Deus, não sou eu. Um desânimo, uma coisa. Deus, o que é isso? E primeira coisa é o quê? Deitar e ficar lá, lambendo a ferida e chorando e dizendo, céus ou vida, como você disse. Mas eu digo, peraí, eu preciso de vitamina D. Isso. Eu preciso. E eu preciso de... O quê? Então, juntei as peças. Não vou de carro hoje, vou com a minha bicicleta e vou fazer mais. Vou pela beira da praia. Peguei a bicicleta na areia fofa, me acabando. Meu Deus! Que invenção! Que invenção! Era tipo de tênis, toda arrumada. E quando a onda vinha, pegava no pneu, subia água com lama, o tênis molhado, as pernas tudo cheias de areia. Eu disse, que invenção! Mas eu tipo, Senhor, eu me recuso. Aí eu já junto a vitamina D com o espiritual, com o emocional. Eu me recuso a me entregar. Aqui, Senhor, eu vou dar o que a força, o que eu tenho de força. Eu te peço, renova, multiplica, potencializa. Isso aí. Vai, declarando, daqui a pouco cheguei no escritório, pronto, tomei um banho, estava cheia de gás. Então, como há soluções possíveis? Não estou dizendo que sempre vai ser assim, Sim. Mas a gente tem que tentar. Sim, temos que tentar. Tem que dar um passo. Você deu passos nessas dimensões. Total. E você falando da bicicleta, outro dia eu estava andando de bicicleta em Bananeiras e nossa, bicicleta é um
é uma atividade de mindfulness, é uma atividade de atenção aumentada. Porque se você desviar o olhar, você cai no buraco. Então, tá com pensamentos aqui intrusivos demais, vai andar de bicicleta. Na hora você foca. O foco cai. O foco cai. Então, assim, tem soluções. Na dimensão espiritual, é a mais curtinha, eu vou deixar a física por último. Então, na dimensão da alma foi tudo isso, né? Deu trabalho, continua dando, porque eu continuo em terapia, e para mim o processo terapêutico é realmente contínuo. Acho que a gente vai mudando e o nosso psicólogo vai nos acompanhando, Sim. umas coisas a gente já não toca mais, já vai conversando sobre outras coisas. Mas não pule pro espiritual, não. Ah, não, tá. Faça o físico logo. Tá bom, tá bom. Então vamos pro físico. Comecei a estudar muito a doença, né? Ansiedade e depressão, mais a depressão. E a primeira coisa que eu fui estudar foi, eu precisava de pessoas crentes que tivessem passado pela mesma coisa que eu estava passando, porque eu estava me sentindo um ET. E eu precisava me identificar com pessoas que passaram por isso. E ali, na internet, pesquisei e me deparei com 2 pastores muito alegres do Brasil, que passaram pela depressão, né, que é pastor Cláudio Duarte e pastor Lucinho Barreto. Meu Deus. E quando eu vou ali, e ali eu comi, né, assim, os vídeos deles falando sobre depressão. Num dos vídeos, Lucinho dizia assim, as pessoas vinham ler Bíblia para mim, que eu leio a Bíblia 3 vezes no ano. Então, tinha essa coisa de não querer, sabe? Ouvir a palavra, ouvir louvores. Eu disse, meu Deus, é isso que eu estou sentindo. Então, em primeiro lugar, eu fui buscar pessoas, né? Para me identificar, para não me sentir esse bichinho que só eu, céus da vida, só eu passo por isso. E depois eu fui estudar a doença mesmo, o que é que ela causa, né, no cérebro. Isso, é uma neuroinflamação. Então, quimicamente, eu a estudei, assim, da cabeça à raiz. Eu disse, aonde é que eu ataco? Desinflamando o meu corpo. E aí, na dimensão do corpo, eu entrei, assim, sem pensar 2 vezes. Cortei glúten, lácteos, açúcar. Eu emagreci 10 quilos. Uau. E não foi por causa da medicação. Foi porque eu estava realmente desinflamando o meu corpo. Não adianta a gente ter uma outra coisa que eu descobri, né? 95% da serotonina do nosso corpo, que é o hormônio que está associado à depressão, é produzido no intestino. Então, se esse intestino está todo inflamado com açúcar, com glúten, com lácteos, não vai haver absorção da comida que você está comendo. Então não adianta, você está comendo saudável, mas você não está absorvendo. Então você precisa desinflamar o intestino. E aí, para desinflamar isto aqui, é preciso, né, algumas suplementações, é preciso realmente tirar alimentos industrializados. Eu não comia alimentos industrializados, eu não comia mais pão, nada disso. E isso foi sendo associado à medicação. Então, quando eu chegava de volta no meu psiquiatra, ele dizia, nossa, mas você está evoluindo muito rápido. Porque eu fui fazendo o processo fisiológico também. Sim. Esta parte é química, né? E depois eu fui estudar sobre quais as atividades físicas melhores para cada um dos transtornos supostos, né? Então, para ansiedade, uma caminhada, ótimo. Então, quando eu estava mais ansiosa, eu ia caminhar. Para depressão, dança, ela está no topo dos topos. Mas para depressão precisa ser uma atividade de alto impacto. Não pode ser eu não posso, a pessoa com depressão, tá bom, vou caminhar. Não. Então tem a atividade certa para cada transtorno ali, né? Indicado. Seria a atividade indicada. Então eu disse, aqui a atividade indicada para uma depressão é uma atividade de alto impacto. O que é que eu vou fazer? Também tinha suspeita ali no borderline e tal. A luta.
E aí foi que eu descobri o Muay Thai. Meu Deus. Então eu entrei assim de cabeça no Muay Thai. Eu amava, amava. Torci o pé recentemente, parei, mas eu quero voltar ainda, porque eu descobri uma paixão. Foi uma paixão, uma paixão. Também é uma atividade de atenção aumentada. Se você desviar, você leva um murro. Então, isso pra guerra espiritual, hein? Porque na guerra espiritual é isso mesmo, distraiu, vigia e hora. Então, assim, eu fazia Muay Thai, eu treinava musculação, rede de apoio foi essencial. Então eu ainda morava em João Pessoa e minha mãe em Bananeiras, então todos os dias, 8 horas da manhã, minha mãe me ligava. Meu Deus, foi muito importante. Todos os dias. Para quê? Para me acordar. Porque a pessoa com depressão vai querer ficar deitada o dia inteiro. Sim. Mas eu precisava acordar para tomar medicação. Então eu acordava, já ia falando com ela, já ia escovando os dentes, raspa a língua, porque isso também desinflama o corpo, tem a ver com o processo desinflamatório. Tudo, eu estudei tudo, os mínimos detalhes, assim, com um raspador de cobre de tal lugar. Meu Deus. E aí, quais os sucos melhores, qual a alimentação melhor? Aprendi a fazer meu leite de coco, meu pão de arroz. Então, assim, eu fui em busca, né, dessas questões para resolver o físico, né? Então, teve treinamento, não parei de treinar. Ah, Nelly, mas eu tô com depressão, eu não tenho vontade de treinar, certo? Mas a medicação já te coloca de pé. Então vai lá e faz o que precisa ser feito. Então vai lá e faz o que precisa ser feito. E o que é que precisava ser feito? Tem um médico no Brasil que eu comecei a seguir e eu comi, assim, todos os vídeos desse médico, Marco Antônio Abud. E ele é o médico que tem o tratamento ouro no Brasil para ansiedade e depressão. Uau. De forma natural. Ah, que massa. Então, ele dava ali dicas. Chocolate, 70%. Eu ia lá, comprava o chocolate. Que horas tem que comer o chocolate? De manhã. Então, já ia comer a barrinha de manhã. Que massa. Então, eu fui muito disciplinada no que eu tinha que fazer. Sim. Na minha parte. Aliás, essas eram as minhas partes. Todas essas. Então, assim, tinha que ir para o Muay Thai, vamos para o Muay Thai. Vai treinar, vamos para musculação, vamos puxar ferro. Preciso o quê? Minha mãe me ligar de 8 horas, tá bom, me ligou de 8 horas, acordei, o que é que mais? Abre a janela, deixa a luz entrar. Abre a janela, deixa a luz entrar. Deixa a luz entrar. E o som, Marco Antônio Abud fala muito disso, a música. Já ali nos primeiros momentos do dia, coloca essas moléculas para serem agitadas. Então, água, né? Meio litro de água já quando acorda. Tudo você fez. Tudo. Só que não é só a dimensão do corpo. Sim. Então agora vamos chegar na dimensão espiritual. O que aconteceu na dimensão do espírito? Porque tenho ensinado aqui, batido nessa tecla, né? Da espiritualidade bíblica, que ela é integrativa. Sim. Então nós somos o espírito que possui uma alma que habita em um corpo. E aí eu preciso harmonizar essas 3 dimensões. Você atuou ali na alma, atuou aqui no corpo e no espírito. O que é que foi feito? Não atuei. Meu Deus! Foi a misericórdia. Ai, eu fui sempre, né, uma mulher muito posicionada em oração, em jejum. E naquele momento, eu precisava realmente cuidar da minha alma e corpo por causa da alma. Então, era muito consciente isso. Eu estou cuidando do meu corpo pela minha alma. Então, esta parte espiritual eu ainda não conseguia fazer. Então, eu ainda mantive ali os meus devocionais, não conseguia deixar de ler a Bíblia. Mas a adoração ainda, a música de adoração ainda não entrava. Passei meses, né, sem ter essa sensibilidade mesmo espiritual, não queria conversar com Deus, não queria orar, mas tinham pessoas fazendo isso por mim, né? E claro que as sementes que eu plantei os anos todos de oração e de jejum no Senhor me sustentou nesse tempo. E tinham pessoas da Zoe também me sustentando nesse tempo, né? Que era até eu me recuperar, me restabelecer física, emocional e mentalmente para eu poder retornar. Então,
hoje, né, quando você chega na minha casa em Bananeiras, meu painel ele está restaurado. Oh, Meu painel de que palavras e de intercessão, ele tá restaurado. Aos pouquinhos eu fui voltando, né, ali a prática da oração, a prática da intercessão foi a última que chegou. Porque o que eu entendi nesse período foi que eu precisava cuidar de mim. Né? Então, foi a última que chegou e que foi recolocada. Né? Mas foi lindo ver Deus voltando a falar comigo. que lindo. Então, assim, parecia que eu estava assim, em stand-by. E aí eu fui voltando devagar, ainda, e aí, Deus, como é que estamos? Nessa relação que eu sempre tive muito íntima com ele, e a impressão que eu tinha é que ele nunca saiu dali. Ele estava sempre ali esperando eu ser restaurada física e mentalmente, e emocionalmente, e ele ali esperando esse processo terminar para que eu voltasse a conversar com ele com intimidade, a ler a palavra, ter sonhos. Os sonhos tinham cessado, né? Os sonhos proféticos tinham cessado e voltaram depois de um período, porque não era... eu não estava num período de ter sonhos para pessoas. Eu precisava realmente cuidar de mim, né, naquele momento. Então, foi no ponto espiritual, né, na dimensão espiritual, foi bem processual, bem lenta e foi a última. E foi com uma grande ajuda de pessoas, então. Muito. Mesmo que você não estivesse vendo ali, Muito. mas de fato faz a diferença. Uma rede, não só de apoio na questão da alma, Sim. mas espiritualmente uma rede Sim. que intercede, que ora, que se levanta ali por você. Isso produz nas nossas vidas, de fato é. Sim. E aí te dá a condição de respirar e dizer, agora é comigo. E aí, como profetiza, chega uma hora que volta para a guerra. Sim. Né? Então, Sim. nesse último ponto, como foi esse voltar para a guerra? Foi um dia, não sei se foi um como águias, não lembro qual foi o evento que estávamos. Eu estava assim, bem quietinha, voltando aos poucos e tal, ali na intercessão, bem timidamente. Aí a Sila passa por mim e diz: tu já pode, tá liberada para libertar? Eu disse: Rinene, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tá, entrei para ver o que estava acontecendo. Daqui a pouco eu estava: agora, em nome de Jesus! Pronto, voltei. Eu disse, meu Deus do céu. Não foi assim um processo, quer dizer, foi um processo, né? Mas quando Deus resolveu, olha, me reposicionar, aconteceu algo antes, né? Eu acho que foi no seminário de libertação, não lembro. Mas teve um processo de restauração com a equipe, me reposicionando, né, nessa posição de profetisa, nessa posição de libertadora. Então, eu tinha o aval da equipe, da minha liderança, né? Então, eu sabia que eu estava liberada. Mas eu não estava na equipe atuante, né? E eu, obediente, respeitando muito os meus limites, os processos, discernindo se era para ir, se não era para ir. No momento que Deus me quisesse usar, eis-me aqui, ele me usaria. E aí foi assim, agora, em nome de Jesus, sai! Pronto. Eita. E hoje a gente vai sair daqui a pouquinho, né? Já está no nosso tempo. A gente vai ali para o Seminário do Espírito Santo e você vai estar ali à frente, já dos intercessores, para que realmente o Espírito Santo venha e nos encha dele, porque a gente precisa tanto dele, né? A gente precisa tanto. Meu Deus, ele é aquele que nos conduz à verdade. E não é só pelo poder, não é isso. Na verdade, ele é poder, e ele é o dunamis mesmo, está escrito. E a gente precisa desse poder para vivermos o propósito de Deus, mas não é só sobre o poder do Espírito. Algo que eu acho tremendo do Espírito em mim é me conduzir a entender o propósito de Deus, a entender os movimentos de Deus e a acessar as verdades que me libertam.
E com a ajuda dele, meu Deus, ele bota no chinelo psicólogo, psiquiatra, todo mundo. Bota. E nos revela coisas que esses métodos que são uma bênção, mas que tipo, meu Deus, quando o Espírito Santo vem e revela, diz, uau, 10 anos aí em terapia. Obrigada, Espírito Santo. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. E a gente precisa ir, mas eu queria que antes de ir você deixasse uma palavra para aqueles que nos seguem sobre uma palavra de esperança mesmo, para o fato de que você conheceu o lado de estar muito lá embaixo, assim, tipo, meu Deus, quase morte, e agora respirando vida e sendo fonte para que outros recebam mais vida de Deus através do Espírito dele. Amém. Pegando o gancho do Espírito Santo, eu ouvi muito do meu psicólogo nesse tempo, que o Espírito Santo é esse que nos capacita a suportar. Então, quando a gente acha que a gente não vai suportar, eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais recursos em mim, que eu admiti as minhas fraquezas. Foi tão lindo ali ele me relembrar esse versículo que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não é porque você está num período de fraqueza, está num período mais de abatimento, que o poder de Deus não se aperfeiçoa. Pelo contrário, ele está se aperfeiçoando. E a graça dele que está em nós é que nos dá essa capacidade de suportar. O sofrimento faz parte da vida humana e, de fato, ele nos modifica, mas nos transforma em vasos de honra, para a glória dele. Aleluia! Eu vou terminar aqui com uma parte de um testemunho de uma pessoa, Gregory Pereira, que diz assim, Ju, e aí é sobre o podcast anterior que foi com a Jumed, Ju, na intimidade mesmo, porque acho que ela está dizendo assim, Ju, já estou na intimidade. Já? Ju, muito obrigada por falar sobre sua experiência no falar em línguas. Estou nesse processo. Para uns parece tão simples, mas para mim muito importante. Tenho essa mesma mentira de achar que não sou digna, que não mereço. E, de fato, não sou eu. É pela graça e misericórdia de Cristo que não somos consumidos. Sobre o abuso também. Você falava e eu me arrepiava, lembrando da mesma situação que vivi e me culpando da mesma forma como você disse. Obrigada. Sigo lutando minhas guerras também. E eu achei isso lindo, porque todos nós, a gente vai precisar seguir lutando nossas guerras. E às vezes a pessoa vem aqui e conta um testemunho de uma guerra vencida, mas ali na frente já tem outra guerra para ser vencida. Então, eu quero te encorajar a assistir os podcasts. A gente não está gravando esse podcast, não é por dinheiro, não é por fama, por nada. A gente está gravando porque eu recebi do Senhor esse chamado, claramente. Sente, coloque pessoas à frente da mesa, e foi eu transicionando da mesa pastoral para a mesa de podcasts, e a partir disso, compartilhe testemunhos e ensino que possa fortalecer a minha igreja. Então, essa irmã aqui luta os processos dela, busca essa experiência de falar em línguas, o Espírito Santo vem e libera sim, a gente crê nesse batismo com línguas, está aqui o Seminário do Espírito Santo, então vem fazer em João Pessoa, mas você também pode buscar no seu quarto. Eu fui batizada no meu quarto, não tinha seminário, não tinha coisa nenhuma, né? Então vem fazer e saber que a gente vai continuar seguindo, lutando nossas guerras com a ajuda do Espírito Santo. Ele é lindo, ele nos capacita, nos dá graça, nos fortalece, enfim. E se você quiser ajuda, para que ele te conduza na palavra, quando estiver enfrentando suas guerras, nós apresentamos o livro É Assim que Venço Minhas Guerras. Ele está lá na Shopee, junto com Seja uma Mulher Forte, com Ele Nos Ouve na Angústia, com Você Tem uma Missão, com Mais Que Palavras, mas esse livro é Bíblia, gente, é Bíblia, e Nelly usou muito, já a gente usa tanto. Ele é Bíblia para que você vença as suas guerras. E se você quer saber um pouquinho mais e quer ser treinado, então também tem um curso no Hotmart. E esse curso vai te ajudar. São ali algumas horas que eu vou te preparar para que você possa, de fato, fazer como a irmã, seguir lutando, mas não como quem golpeia o ar sem saber o que faz. Você viu Nelly falar aqui que ela foi tão intencional nas frentes que ela precisou lutar. Seja intencional, se capacite para vencer as suas guerras. No mais, o que pudermos fazer para ajudá-los, estamos aqui.
tá? Então, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho. Ativa o sininho das notificações. Sempre que chegar vídeo, você vai saber. Não tem só os podcasts nos sábados às 3 da tarde. Tem cortes de pregações, tem pregações. Então, você pode ser edificado. E comenta, quando você comenta, nem que seja assim, colocando a cidade de onde você está falando, é tão importante. É importante porque nós nos sentimos assim, estamos em missão, estamos alcançando mais pessoas. Tem a questão do algoritmo que percebe que é um podcast importante, então não fica esquecido. Olha que comentário lindo que fez as duas coisas, tanto mexeu com o algoritmo como nos encorajou. Keise Correia botou assim, sendo profundamente edificado por um testemunho tão forte como esse, aqui no interior de Goiás. Então, dessa cidade, longe da gente, ainda nos encorajou e ainda me deu uma palavra. Olha isso, não pare, pastora Diomari. Vocês estão fazendo a diferença na minha vida e na vida de muitos. Isso, de fato, nos encoraja. Então, deixe seu comentário e faça ainda mais. Vou pedir mais uma coisa. Envie esse podcast para que muitas pessoas possam assistir e possam ser edificadas. Esse é o nosso intuito. Amém? Fique conosco e até o próximo podcast Como Águias.